Bom dia, meus amigos, mais uma vez aqui combatendo os oportunistas da causa pública. Mais um vídeo para nós entendermos os acontecimentos que ultimamente têm acontecido em nosso querido Brasil. E de novo fazendo esse vídeo dessa forma para descontrair. Vamos a um assunto que ocorreu essa semana. É muito espantoso, né? Algo que aconteceu que preocupou e preocupa qualquer um cidadão brasileiro de bem, que tem vergonha na cara e que preza e que ama o seu país e que defende que a justiça seja limpa, que a justiça seja para reparar aquilo que se perde no longo da jornada de um cidadão patriota, de um cidadão que contribui para o país, que contribui para a sociedade. Então, por esta razão é que existe a justiça, é que existe alguém que representa, né, que são os ministros, que representa a justiça, para que seja reparado tudo aquilo que é injustiça. Então é o seguinte, meus amigos, queremos comentar justamente o que aconteceu com aquele passageiro, aquele nosso amigo, guerreiro, corajoso, que enfrentou o ministro Lewandowski, pelo fato dele ter se expressado, né, como vivemos em uma democracia, temos o nosso direito constitucional, mantido na Constituição, de expressarmos o que pensamos. E por esta razão, aquele passageiro, ele foi, digamos assim, violentado com relação ao seu direito de se expressar, do seu direito de ter a sua livre opinião, a sua livre expressão. Então aqui podemos enquadrar o ministro aqui, Lewandowski, como um ditador, como uma pessoa intocável. Agora, o que assusta o Brasil, o que assusta o povo brasileiro, o povo de bem, é que esse ministro e outros ministros que estão em posição, ocupando uma função de guardião da lei, vimos que eles são os prevaricadores da lei, são eles os piores e mais perigoso criminoso, porque o ministro de uma Suprema Corte de um país que dá voz de prisão para um cidadão de bem, que expressa a sua indignação com o que está acontecendo, com o andamento e o engajamento da justiça com os criminosos, é razoável que esse cidadão venha realmente se expressar e dizer que a justiça
é uma vergonha que a Suprema Corte é uma vergonha, e temos vergonha de sermos brasileiros. Tudo por conta desse tipo de representação que o povo brasileiro tem com a sua Suprema Corte. E o que se enquadra aqui para esses ministros é o seguinte: ele dá voz de prisão para um cidadão de bem e manda soltar um criminoso. E na caneta ele libera alvará de soltura para um criminoso que tem saqueado os cofres públicos. Com uma canetada ele libera liminar de soltura para as quadrilhas organizada criminosa. Olha aí, meus amigos, as inversão de valores, as inversão dos engajamentos de aplicação da lei e de suas observações. É muito importante que o cidadão de bem se organize, se unam para combatermos esses oportunistas que oportunamente está tocando o terror na sociedade brasileira. Eu vou expressar aqui a minha indignação com o que tudo está acontecendo. Temos um personagem chamado Renan Calheiros. Ele tem mais de 14 processos que tramita nos tribunais de justiça brasileira por corrupção, por lavagem de dinheiro, por organização criminosa. E o que acontece e o que aconteceu com esse cidadão, com esse personagem intocável no estado de Alagoas? O que aconteceu é que esse cidadão foi reeleito. Povo de Alagoas, povo brasileiro de Alagoas, não tem vergonha na cara, não tem o mínimo de vergonha, não tem o mínimo de discernimento do perigo que cada um de vocês em Alagoas, não a maioria, mas na sua minoria, tem o perigo que está ocorrendo, dando a autonomia para esse criminoso, esse corrupto Renan Calheiros ter sido reeleito de novo. O Renan, mais de 14 processos por corrupção, ele está livre e solto. Cadê o ministro Lewandowski, que já não deu a voz de prisão para esse criminoso que saqueou os cofres públicos? Cadê o ministro acobertador de bandido, defensor de quadrilha organizada? Em país nenhum do mundo existe e nunca existirá uma Suprema Corte
cidadão que prevarica a lei, nunca vai existir, e não existe em lugar nenhum do mundo, uma Suprema Corte que prevarica os direitos do cidadão de bem. Uma Suprema Corte prostituta, e é uma prostituta de luxo, que se prostitui, que se deita com a prostituta ou com seus contratantes que paga melhor. Gente, é uma vergonha. E não sou eu só que penso dessa forma, são todos os brasileiros de bem que vê dessa forma e que pensa dessa forma, que esse Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, que se deita em um lamaçal de lama de corrupção, quando ele se prontifica em defender bandido, quando eles se prontificam em eliminar de soltura para criminoso, e prontamente se levanta para condenar um cidadão de bem, para impor um jugo tão pesado para aqueles que produzem no Estado, para aqueles que contribuem para a sociedade, para pagar os próprios salários desses canalha que ganham. Somos os cidadãos de bem que pagam o salário deles, para eles prestarem de serviço à sociedade brasileira. Lembrando bem o que aconteceu recentemente também com o aumento de salário dos ministros, outra vergonha nacional. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o excelentíssimo ministro Toffoli. Ele falou que esse aumento aí é para repor as percas desse longo tempo de inflação, esse longo tempo que não houve reajuste para eles. Então ele justificou que seria para repor as percas da inflação. Eu pergunto para ele: e o que acontecerá e o que será feito para repor as percas da inflação com o salário mínimo, um trabalhador que ganha um salário mínimo, para sustentar os seus filhos, pagar aluguel, comprar alimentos? Toffoli, você já parou para pensar nos cidadãos, que são milhares, são milhões de cidadãos que ganham um salário mínimo? Como o senhor vai fazer para repor as percas inflacionárias que tem diminuído e que tem dado menos poder de compra para um trabalhador que ganha um salário mínimo? O que o senhor vai fazer para repor essas percas? Eu vejo isso como uma falta de caráter, uma falta de seriedade com a causa pública. Eu vejo isso como uma pessoa baixa, uma pessoa repugnante, que só pensa no seu bolso, que só pensa no seu bel prazer, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa ruim, uma pessoa do gênero de um animal selvagem, porque com esse ato
eu quero afirmar aqui que com esse ato dessa canetada, desse aumento de salário, claro que é um efeito cascata que vai gerar aí, segundo as aproximação dos números que são expostos na mídia, é que são 6 bilhões a mais que eu, como um trabalhador, todos os trabalhadores brasileiros vai ter que pagar esse custo. O efeito cascata, o efeito cadeia, que isso não vai ser acometido neste país. Ministro Toffoli, o senhor sabia que vocês, ministros, são os piores assassinos? Você sabe quantas vidas vai ser morta, vão ser ceifada numa fila de um hospital por falta de recurso? O senhor sabe quantas pessoas vão ser levadas a uma vida de miséria? Quantas pessoas vão ser levadas a um comportamento de vida, de aumento de enfermidades, aumento de dores, por falta de remédios nas farmácias, por conta desses 6 bilhões que deveria ir para o hospital, para a educação, para a segurança? Quantas pessoas não vão ser mortas na rua violentamente porque não existirá e não vai ter um policial monitorando aquela rua, aquele trecho, aquele bairro? Esses 6 bilhões vai fazer muita falta para o povo brasileiro, senhor ministro. E dessa forma interpretamos que vossas excelências estão sendo assassinos omissos, a ponto de ter este assunto como comum e normal. O país atravessando uma crise de mais de 12 milhões de desempregados. Vocês deveriam estar preocupados em tentar conciliar a sociedade, o país, unir o povo brasileiro, atribuir e contribuir o povo brasileiro a viver em harmonia, a viver uma vida digna como cidadão, como assegura a Constituição brasileira. Está na Constituição, mas vocês para isso são cego e surdo e mudo. Como que deve se proceder e ser empregado e tratado um cidadão brasileiro perante a Constituição brasileira? Você já olhou quantas pessoas estão morando debaixo de uma ponte com seus filhos, vivendo uma vida de animal? E aí os senhores metem a caneta para aumentar os vossos salários, gerando um custo de 6 bilhões, porque isso aí vai ser agora para todos, o que abrange essa cadeia de funcionalismo público na esfera federal, estadual. Então é uma vergonha, meus amigos brasileiros. Deixo aqui a minha indignação com relação a tudo isso que está acontecendo, e eu aguardo e esperamos, e eu que estamos torcendo que esse novo presidente, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com a sua equipe, que juntamente com o ministro Sérgio Moro, né, que estão fazendo umas boas escolhas,
estão montando uma equipe extraordinária para combater os oportunistas, para combater os criminosos, para combater a organização criminosa. É o sonho do Brasil, é o sonho do povo brasileiro, é que realmente chegue dia 1º de janeiro, para que essa equipe maravilhosa, essa equipe que está com um propósito e um objetivo de olhar para a massa, né, de população carente que precisa de justiça, que precisa realmente que a justiça dê-lhe o devido apoio, o devido respaldo, porque convenhamos, como que uma pessoa está em um mercado, não estou aqui para justificar o roubo, me expressando dessa forma aqui para justificar o crime, mas para comentar ou justificar os fatos. Uma pessoa rouba um pão para comer, ela é condenada e presa, e o advogado não consegue dar um habeas corpus para que ela seja solta. Quer dizer, os ministros não liberam um habeas corpus para uma pessoa que roubou um pão ali para comer. Pessoas comuns, isso acontece. A fome é triste, só sabe quem já passou. E um político que rouba bilhões de reais dos cofres públicos, ele é condenado e preso. E o advogado pleiteia um habeas corpus para a soltura do criminoso que roubou bilhões. Os ministros do Supremo vai lá e libera. Como que se explica uma putaria dessa, usando a lei, que é uma coisa séria? Como que se explica isso? Não tem como não se indignar, não tem como não ficar indignado com umas coisas dessas, pessoal. Então é que o Brasil almeja, é que esse novo presidente agora, com sua equipe, faça que a lei, que a justiça seja uma reparadora dos direitos do cidadão, que a lei seja aquela realmente que venha repor, reparar, punir, pôr no seu devido lugar aquilo tudo que precisa. É o que esperamos, o que sonhamos, que isso venha a acontecer. Meus amigos, um abraço e até o próximo vídeo.